Olá, queridos! No vídeo de hoje nós iremos falar da relação jurídica. Inscreva-se no canal e deixe ficar o seu gostei. Até mais! Relação jurídica e os seus elementos, queridos. Muita atenção para a aula de hoje. Iremos falar da relação jurídica e os elementos da relação jurídica. E para iniciar, vamos consultar agora o conceito da relação jurídica segundo Gusmão. Ele define relação jurídica como sendo um vínculo que une uma ou mais pessoas decorrente de um fato ou de um ato previsto em uma norma jurídica, que a mesma produz efeitos jurídicos, ou mais singelamente, um vínculo estabelecido entre pessoas em que uma delas pode exigir da outra determinada obrigação. Estamos a falar, por exemplo, do ambiente de trabalho. No trabalho, nós temos o chefe e temos também temos o empregador e o empregado. Ou seja, aqui existe uma relação jurídica porque dentro de uma instituição temos um regulamento, o regulamento interno da empresa. Então, onde o empregado deve prestar serviço ao seu empregador, como também o empregador deve pagar ou deve dar salário ao empregado. Então, aí existe uma relação de subordinação e é uma relação jurídica. E vimos também que a relação jurídica, emerge em uma sociedade organizada, posto que há um contato e um conflito de interesse entre os indivíduos em razão da busca pela obtenção de finalidades de diversos. Ou seja, estando numa sociedade e sabemos que o homem sempre foi e é um animal social. Ele sempre teve a necessidade de viver com os outros homens. Sempre teve a necessidade de contar com o apoio dos seus semelhantes. E antigamente nós percebemos que eles dividiam os trabalhos. Uns iam à caça, outros à agricultura, outros à pesca. Então sempre existiu essa divisão de trabalhos. Sempre existiu esta união entre os homens. Por essa razão, o homem ele precisa viver em uma sociedade e onde há 2, 3, sempre existem conflitos. E assim sendo, as pessoas começam a disputar. Um quer ficar com mais poder que o outro, ou um quer ter mais bem que o outro, ou um quer ter mais terras, mais propriedades, mais espaço que o outro. Então, aqui existe um conflito de interesse. Há quem quer ter mais, todos querem ter mais. No entanto, as coisas ou as riquezas são escassas e todos querem ter. Aí surge o conflito de interesse, é onde vem-se mais forte. Então a relação jurídica entra para regular a sociedade. E quanto aos elementos da relação jurídica, estamos a falar do sujeito ativo, do sujeito passivo, do vínculo de atribuidade ou vínculo jurídico e do objeto. No sujeito ativo, nós encontramos o titular, que é o beneficiário principal da relação. Ou seja, naquele exemplo de empregado e empregador, o nosso sujeito ativo é o empregador, ele é que é o beneficiário. E se recorremos a um outro exemplo de credor e devedor, o nosso sujeito ativo será o credor, porque ele é beneficiário do valor. E quanto ao sujeito passivo, olhando para o nosso exemplo de empregado e empregador, o sujeito passivo é o empregado. E quanto ao exemplo do credor e devedor, o sujeito passivo é o devedor. É quem está embaixo, é quem deve prestar serviços a é quem está sujeito à subordinação. E quanto ao vínculo de atribuidade ou vínculo jurídico, é aquela ligação que une essas pessoas. O que me une a ti? O que une um homem e uma mulher que estão casados? O que une? Existe ali um documento que confirma que este são marido e mulher e este deve fazer isso. E este aqui também deve fazer aquilo. Aquilo é uma relação jurídica. A relação entre o professor e o estudante também é jurídica. E existe um vínculo de atribuidade, o elo de ligação. Existe um sujeito, alguma coisa que une essas pessoas, o professor e o estudante. A escola em si tem um regulamento interno. Tem lá regras de como é que devem se comportar cada uma das partes. E quanto ao objeto, é a razão do ser. É a razão do vínculo constituído. Por que isso está a acontecer? O credor empresta o valor ao devedor e o devedor não quer pagar. Então, o credor ele pode recorrer
a uma instituição, pode recorrer ao tribunal, né, para resolver essa situação. E o objeto será, né, esta consulta. E agora temos aqui um pequeno esquema, né, que explica os tipos de sujeito, que são sujeitos de direito ativo e passivo. Titular do direito é o nosso sujeito passivo e o sujeito é o nosso sujeito ativo, assim que é, e o sujeito passivo é o responsável pelo cumprimento de uma obrigação. E vimos aqui dois exemplos, esses dois elementos, vimos esses elementos de direitos e percebemos, né, quem são ou qual é a função de um elemento. Por exemplo, sujeito de direito são as pessoas, né? O sujeito de direito é formado pelas pessoas, é alguém. Então, esta pessoa pode ser ativa e pode ser passiva. E também tem algo muito importante que devemos ter em conta. Hoje eu posso ser sujeito ativo, mas amanhã eu posso ser passivo. Hoje eu posso ser docente e torno-me sujeito ativo. Amanhã eu posso estar a dever alguém. Então, se eu estou nessas condições, sou um sujeito passivo. Então, isso de relação jurídica, quanto aos sujeitos passivo e ativo, as coisas mudam. Hoje você pode estar no ativo e amanhã no passivo. E quanto ao sujeito, né? Dissemos, né, que o sujeito ativo quanto passivo no contexto da relação jurídica são denominadas pessoas, aquilo que estamos a dizer, são pessoas físicas, naturais ou jurídicas, e a relação aqui é sempre um vínculo entre duas ou mais pessoas. E entramos agora para o objeto, que vimos que no que concerne ao mesmo, ele pode ser imediato, pois se refere à efetiva prestação devida pelo sujeito passivo ao sujeito ativo, ou seja, dar, fazer ou pagar algo. Por exemplo, relação entre o credor e o devedor. O que é que nós temos aqui dentro desse elemento? Pagar. Está a pagar o que? Algo. E fazer algo, dar alguma coisa. Existem várias outras coisas, vários elementos, né, que estão sujeitas a esta relação jurídica, a estes dois sujeitos, ativo e passivo. E vimos que o vínculo jurídico, né, existente entre o sujeito ativo e o passivo depende de um fato jurídico. Isto é um fato jurídico em sentido mais amplo, que lhe é anterior, e pode ser um fato jurídico em sentido estrito quando, independente da ação humana, o nascimento, a morte, etc., né? Um ato jurídico decorrente de um ato voluntário, confissão ou transferência de domicílio, um negócio jurídico vinculado a um acordo de vontade, contratos ou um ato ilícito praticado em desacordo ou com ordenamento jurídico, por exemplo, o cometimento de um crime, quando comete-se crime. Então aqui existe um certo desacordo. E quanto a confissão ou transparência, nem que é um ato voluntário, você escolhe ser transparente, você escolhe confessar alguma coisa. E quanto aos contratos, isso acontece muito na relação jurídica mediante de uma empresa, ou seja, dentro de uma empresa nós encontramos este vínculo, onde as pessoas chegam na empresa e assinam um contrato e não são obrigadas a assinar o contrato. Assinam um contrato porque querem. E desde o momento que assinam aquele contrato, estão a assumir que entre nós dois, a partir de já, existe uma relação jurídica. E dentro dessa relação jurídica, existem cláusulas, assim que devem ser cumpridas. Por isso que nos contratos nós temos cláusulas. Nós temos algumas condições, alguns termos aplicáveis. Nós temos algumas coisas que temos que ler, ver se concordamos ou não. Temos algumas obrigações. Ali no contrato diz que este tem que trabalhar das 6 até as 7. Desde o momento que você coloca assim, desde o momento que você assina, você está a aceitar. E quando você não cumpre, está a violar uma norma jurídica, está a violar um princípio jurídico, está a romper com a relação jurídica que você tinha com a pessoa. Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos.